Fala pessoal, estamos começando um episódio mais do que especial do Abrindo a Garagem com meu amigo Anderson Matosinhos do Geekonomics. Acho que vai ser um bate-bola muito interessante, porque ele é economista, mas é um economista que entende bastante de psicologia, né? Estuda economia comportamental, dentre outras coisas. E eu sou suspeita para falar, né? Sou uma apaixonada por psicologia, psicóloga, enfim. E o nosso tema hoje é o Donald Trump, como o título do episódio sugere, né? Trump no divã. A gente não está aqui para defender ideologias, a gente não está aqui para dar nossa opinião política, a gente não está aqui para dizer em quem votou, em quem votaria, se é de esquerda, se é de direita, nada disso. O objetivo aqui é fazer uma análise o mais sóbria possível, né, do comportamento do Trump. Ultimamente, ele tem tomado medidas bastante drásticas, não é nem ultimamente, né? Eu acho que, de modo geral, os governos dele se caracterizaram por muitas polêmicas. Mas o que nos motivou aqui para esse encontro especificamente foi a questão do tarifaço, né? Que pegou muitas pessoas de surpresa, enfim, taxar o Brasil, que até pouco tempo atrás era um aliado diplomático histórico, né, dos Estados Unidos, enfim. E isso gera, obviamente, um efeito cascata, atingindo várias pessoas, vários segmentos, várias consequências não previstas, porque a gente vive num mundo complexo de muitas variáveis interligadas, né? Muitas delas, inclusive, com uma certa opacidade, quer dizer, a gente vai vendo as consequências das decisões à medida que elas são tomadas e muitas coisas não necessariamente são previstas. O meu foco vai ser prioritariamente a psicologia, né? Analisar o comportamento do Trump e alguns padrões comportamentais que podem ser analisados à luz da sua personalidade, de traços de personalidade, enfim, de tendências psicológicas mais estáveis, né? E é isso, Matosinho. Já falei muito, fala você um pouquinho aí. Vamos Opa. começar esse bate-bola. Maravilha, obrigado pela apresentação aí, Sally. Olá, pessoal, tudo jóia? Pode parecer estranho um economista que gosta de psicologia. Para alguns colegas mais ortodoxos da minha área do conhecimento, eu sou quase um traidor da causa, mas enfim, vamos levando. E assim, ciência social, né, pessoal? Não dá para a gente se trancar em pequenos silos. A gente precisa expandir um pouco a nossa visão de mundo sempre. Psicologia fez muito bem para a economia. Acho que fez mais bem a psicologia para a economia que a economia tem feito para a psicologia. E é assim que a gente vem avaliando, utilizando da psicologia para incrementar as análises econômicas, porque no final do dia são decisões que acontecem na economia, né? São escolhas, né? A gente fala muito de escolhas excludentes, né? Porque a economia trabalha muito com esse conceito de escolha excludente, ou seja, se eu escolho uma determinada, se eu tomo uma determinada decisão, automaticamente eu estou abrindo mão de alguma outra coisa, Cada né? escolha é uma Então, renúncia, né? cada escolha é uma renúncia. Então, nesse sentido, a psicologia ajuda muito a gente, principalmente na nossa busca aí por entender ou por ter explicações relacionadas a comportamento econômico. E aí, falar sobre o Trump no divã é uma maravilha, né? Porque o Trump tem uma variedade, uma fartura, como nós costumamos dizer aqui em Minas, tem uma fartura de comportamentos, tem uma fartura de peculiaridades que é terreno fértil para gente que analisa comportamentos, tomada de decisão, né? E essas outras questões relacionadas à psicologia. Então, um prazer estar aqui. Eu sou um privilegiado de poder conversar com essa turma aí, com a Sally, com o Felipe. Eu costumo dizer que a gente não consegue facilmente ter boas conversas com pessoas muito inteligentes. Então, esse convite que vocês me fizeram e essa live que
nós já fizemos aí no Instagram uma vez, não foi isso? Para Sim. mim, assim, é um deleite, porque esse não é um tipo de conversa comum que a gente costuma ter no cotidiano. Então, muito bom estar aqui. Obrigado pelo convite, espero que eu corresponda à altura e vamos lá falar do Trump. Para mim é uma honra também ter você como amigo, adoro ter amigos nerds, sempre te falo isso, e você sabe que eu adoro trocar ideia contigo. Mas eu acho que economia e psicologia tem tudo a ver, né, porque a gente toma decisões, por exemplo, no âmbito dos negócios, de fechar um negócio ou não fechar um negócio, a partir, de boas relações ou relações ruins, né. A confiança, por exemplo, quando a gente está negociando com alguém, seja qual negociação for, né, claro que aí a gente vai falar do Trump, a gente está falando de negociações das mais complexas e no nível de, disputa de poder mais exacerbado possível, que ele é presidente dos Estados Unidos. Mas, mesmo se você for comprar um apartamento, adquirir um imóvel, um carro, enfim, o negócio pode melar a partir de uma antipatia, né? Ou o negócio pode ser fechado a partir de uma simpatia, de uma afinidade. É, então, assim, né, psicologia tem tudo a ver com economia, E a gente né? tem que ter cuidado que muitas vezes, dependendo de com quem você está negociando, o negociante pode ser uma âncora, né? Ou seja, o Trump, como presidente dos Estados Unidos, é uma âncora, é uma das nações mais, vamos dizer assim, importantes, mais relevantes dentro do contexto geopolítico, dentro do contexto militar. Então ele sabe muito bem, ele tem muita consciência do peso que ele tem enquanto chefe dessa superpotência que é os Estados Unidos. E ele utiliza isso muito bem. Ou seja, a gente fala que existe o conceito de âncora, porque toda negociação, naturalmente, o Trump já é uma âncora. Porque ele representa muita coisa, ele tem muito poder político, militar e econômico, né? Então, até essa história do tarifaço, uma das coisas relevantes que se tem comentado muito no meio econômico é que existe uma guerra sendo travada nos bastidores, que é uma guerra pela manutenção do dólar como moeda de comércio internacional e de reserva de valor utilizada mundialmente. Então, essa guerra que muitas vezes não está transparente para todo mundo, né, no debate, porque às vezes o que a gente enxerga é a truculência política do Trump, a pressão que ele faz por ser uma grande nação, aumentando tarifas, a revelia, impondo questões como ele já impôs no primeiro mandato, como a questão migratória no México, que ele impôs um muro, né, uma coisa assim inimaginável em termos de controle de fronteira. Então, a negociação com ele, a negociação bilateral com ele já é muito complexa, porque você já parte como se você já partisse perdendo, porque você está negociando. Aqui a gente tem uma brincadeira, eu não sei se aqui é o lugar para eu falar isso, mas eu vou me arriscar. Tá? Aqui a gente tem Manda uma ver. brincadeira. A gente tem uma brincadeira que fala o seguinte: negociar com nações pujantes, com Trump e outras grandes potências, é como negociar com um gorila. Ou seja, vai ser do jeito dele. Sim. Ele tem condição de impor a vontade dele, ou se fazer impor. Então é uma diplomacia, é uma condição de negociação muito difícil. E quando você encontra uma personalidade como o Trump, que parece não dar muita bola para a imagem que o mundo faz dele, ou seja, ele não importa que vão chamar ele de. Parece não se importar com ser taxado de truculento, de ignorante, de impulsivo, de. Sabe? Ele não liga muito para isso. Parece que o target dele é sempre a melhor. O melhor arranjo possível dentro dos interesses do atendimento aos interesses dele mesmo. Então, é muito difícil você sentar para negociar, iniciar uma negociação já com esse peso colocado na mesa, sabe? É como se você já saísse, já entrasse na negociação com uma fragilidade muito, muito evidente, uma dificuldade muito aparente, e ele sabe disso. E ele usa muito bem isso, né? As reuniões transmitidas ali no
na Casa Branca, né? A Sally até no bastidor aqui ela comentou a questão do Zelensky e de outros líderes de governo que foram expostos a situações constrangedoras que não são comuns quando a gente está falando de diplomacia entre países, mas que dentro da realidade do Trump, que é um cara que veio do business, né? Ou seja, o business é a selva, né, pessoal? Não tem essa história de. Não tem diplomacia no business. Né? Eu brinco aqui mais uma coisa que eu falo com a turma aqui, por exemplo, fusão e aquisição, né? Quando o pessoal fala assim, teve uma fusão entre duas empresas, aí duas empresas se fundiram. No mercado empresarial, o pessoal sabe que não existe fusão. Alguém está sempre sendo comprado. Tem sempre alguém maior fagocitando alguém menor. Essa história de fusão é um discurso bonito para aparecer no noticiário, mas no frigir dos ovos tem alguém sendo comprado ali. Então é meio que isso que acontece com o Trump. No frigir dos ovos ele está sempre impondo uma vantagem, uma vantagem não, uma regra dele, né? Impondo Uma uma tática, condição, uma uma tática de tática negociação. agressiva. É uma tática É, agressiva, né? é isso É. aí. Enfim, e além disso tudo, a questão da exposição, né? Porque ele foi eleito numa aura de. Numa eleição com o Biden agora, que foi muito difícil, né? Porque o Biden ficou muito fragilizado na eleição por causa da idade, por causa de todos os problemas que ele venha sofrendo, e o Trump passava uma imagem de energia, né? De força, né? Ou seja, de estar mais qualificado para buscar o posto do que o Biden. Tanto é que o Enfim, Biden até depois desistiu, né? E foi a Kamala desistiu. Harris. É. Eu Que acho foi que para mim uma falha absurda de estratégia do Partido Democrata, diga-se de passagem. ah, É, a insistência com o Biden, sabe? E isso hum, tirou muito tempo de trabalho para Kamala Harris, né? Então, eu não sei, eu acho que isso foi, no meu ponto de vista, eu acho que eles sempre souberam que seria difícil seguir, né, com o Biden, porque ele já vinha demonstrando sinais de enfraquecimento de saúde, cognitivo, enfim. Mas é isso, o jogo é jogado, né? foi minando um pouco a credibilidade também da candidatura Foi. democrática, né? Da Exatamente. candidatura democrata, melhor dizendo, né? Exatamente, exatamente. Aí é aquela história, a emenda sai pior que o soneto, né? Porque insistiram até metade do pleito num candidato que todo mundo já via que não tinha condições, era notório isso nos debates. Né? Teve um debate extremamente constrangedor, né? Sim. É, com, com o Biden. Ele chegou E a confundir o Macron da França com o Mitterrand, chamou o Macron de Mitterrand, isso umas aí, coisas assim que foram umas coisas bastante assim. esdrúxulas, né? Eu acho E que os apagões, né, que ele dava muito apagão durante. Ele começava a falar, de repente parece que ele perdia o fio da meada, ficava meio perdido e aí retomava. sim, Enfim. sim. Quando a gente fala de comportamento humano, tem duas tendências que são opostas e que todos nós temos, que é a de competir e a de cooperar, né? Assim, a cooperação total ou a competição total, se a gente fosse falar nos extremos, nunca é bom, né? Em algumas situações é importante que a gente saiba se posicionar de forma antagônica com um potencial adversário, por exemplo, e em outros momentos a gente tem que cooperar porque é importante até para o nosso progresso civilizatório, enfim, nós somos interconectados e interdependentes, né? Então, eu não estou aqui dizendo que a competição é sempre ruim e a cooperação é sempre boa, embora a cooperação seja muito importante para o nosso progresso. Né? Como eu falei, a gente está interconectado, somos interdependentes, e para a gente formar uma sociedade é preciso, são pessoas com pontos de vista diferentes, com ideias diferentes, com personalidades diferentes. Então é necessário haver cooperação. Mas a competição ela também pode ser saudável, né? Também é importante, até para extrair o melhor de nós, que haja competição. Agora, o problema é quando a gente entra num âmbito de uma competição excessivamente agressiva ou que busca táticas mais violentas ou mais de, onde as relações acabam sendo mais pautadas pela dominação barra submissão, né, do que por um diálogo
que busque ceder e as partes chegarem a acordos de maneira mais democrática, né? Tendo sensibilidade ao outro, até eventualmente a nações mais menos poderosas, enfim, porque a gente sabe que no século passado temos aí fatos históricos do ser humano chegando no fundo do poço com guerras mundiais, carnificina total, né? Então, assim, poder negociar questões políticas dentro de um pacto civilizatório, digamos assim, é muito importante, porque a gente já viu que se as coisas não são discutidas civilizadamente, o que pode acontecer se a gente for usar exemplos extremos. Né? Então, as relações diplomáticas respeitosas elas são importantes para a harmonia do mundo mesmo, né? Independentemente de ideologia, enfim. E em todos os lados do espectro político há pessoas com visões mais autoritárias, tanto à direita quanto à esquerda. Então, assim, não se trata de dizer que um lado é o certo, o outro é o errado, mas trazendo para a psicologia, né, o respeito à diversidade é importante para se viver em sociedade. E aí, quando cai numa competição muito exacerbada e as relações costumam se pautar à base da força, à base da imposição do poder, até do abuso do poder, né? Eu acho que é preocupante, né? É preocupante e não chega a lugar nenhum, porque quando você estava falando, eu fiquei pensando que a competição ela também tem o seu limite, né? Ou seja, vamos partir do pressuposto que a organização econômica que se criou hoje em dia, né, é uma organização mais pautada na cooperação do que na competição, porque existiu um movimento da globalização que especializou as nações, né? Só que essa especialização causou muito desequilíbrio. E o caso dos Estados Unidos é um caso muito peculiar, porque ele é uma superpotência que tem sido cada vez mais fragilizada pela dependência que ele tem do mundo. Hum, Então, você pega um cara com um discurso mais nacionalista, mais totalitário, né? E com vamos dizer assim, uma consciência de poder, né? Muito bem estabelecida, isso gera realmente uma insegurança, né? Que eu acho que isso é muito do mote que fez na minha cabeça as duas eleições do Trump, que é esse mote de segurança, de ter alguém que vai conseguir se impor perante o mundo e reafirmar politicamente o poder que os Estados Unidos têm econômico e militarmente. Eu acho que essa é uma questão. Eu acho que os Estados Unidos sentiu, ao longo do tempo, foi perdendo um pouco do protagonismo político, né? uhum, Mas, em contrapartida, com a manutenção do poder militar e econômico. Então, acho que chega um ponto que esse poder econômico, principalmente, acaba sendo um pouco prejudicado pela ausência de poder político. Então, por exemplo, a ascensão da China como grande potência é uma ascensão que é muito mais econômica do que política. hum, Né? Então, isso vem acontecendo e, na minha cabeça, o tarifaço foi o estupim para o tarifaço. Não tem nada a ver com as questões políticas internas do Brasil. Tem a ver, sim, com uma aliança que inclui grandes mercados, né? E Brasil, né? China, Rússia e os Estados Unidos de fora dessa brincadeira. Então imagina, é aquela história, tá todo mundo foi pro campo de futebol, o Trump tem o melhor time, o melhor atacante, a melhor bola, o melhor técnico, a melhor estrutura, mas ninguém quer deixar ele jogar. Ele tá de fora, ele tá no time de fora. Né? Então isso incomoda muito a manutenção do poder dos Estados Unidos, né? E principalmente do Trump, a imposição dele de poder. Né? Eu acho que na minha cabeça isso é um dos fatores que foi o estupim para esse tarifaço. E, e talvez
Quando você diz a imposição deles de poder, esse modus operandi de querer que os outros se curvem às decisões que ele, como presidente da nação mais poderosa do mundo. Se eu tivesse uma aposta, eu acho que o Trump deve ter um paradoxo muito grande dentro da cabeça dele. Fala assim, poxa, como que eu tenho a moeda mundial de transação, que é o dólar, como eu tenho o maior poder militar do mundo, mas estou perdendo espaço político no debate. Como eu não tenho conseguido impor as minhas pautas no debate político. Porque as pautas que estão sendo impostas no mundo, por exemplo, o acordo de clima que os Estados Unidos acabou declinando. Né? Você tem, principalmente do clima, você tem essa questão da imigração, que nos Estados Unidos sempre foi, vamos dizer assim, uma questão central, não vou nem falar que foi um problema, mas sempre foi uma questão central política nos Estados Unidos, a imigração irregular ou ilegal, enfim. Então tem várias questões que os Estados Unidos começou a não ter mais poder de decisão. Né? Ou seja, pelo menos não efetivamente como se gostaria. Né? E teve muita gente dando pitaco, Europa dando pitaco, América do Sul dando pitaco, aí os caras se juntam, faz um grupo de países em desenvolvimento, que é o BRICS, aí o Brasil no mundo, aí na América Latina se junta com outro grupo formado, Mercosul. E, cara, os Estados Unidos já teve várias incursões de tentativa de formação de grupos econômicos que não vingaram. Né? O NAFTA acho que foi o mais emblemático deles, e começou a forçar acordos bilaterais e não com os grupos econômicos. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque na minha cabeça, a impulsividade do Trump, principalmente no caso do tarifaço e no que tem acontecido com o Brasil, a falta de racionalidade, a impulsividade, todo o ruído que se criou, né, em torno Os daquela primeira arroubos, carta, né? o ruído com informações falsas numa carta oficial de um presidente americano, todo esse cenário, na minha cabeça, vem desse paradoxo dele, de estar perdendo a posição de xerife do mundo. Porque todo o mundo, em algum momento, tinha que pedir licença para os Estados Unidos para fazer qualquer coisa. Hum. E isso vem se perdendo. Né? Então, assim, na minha cabeça, a lógica dele de Make America Great Again não é nada a ver com indústria, não tem nada a ver com trazer indústria para os Estados Unidos, até porque isso é um movimento muito complexo por causa da especialização. Né? Os Estados Unidos não tem mais a especialização, ele precisa criar isso. E criar isso é muito difícil no mundo hoje por causa dos interesses. Né? O mercado consumidor não pode esperar a indústria americana se desenvolver para comprar da indústria americana. Né? Então, Sim. assim, é muito difícil isso. Então, na minha cabeça, o MAGA, o Make America Great Again, é esse movimento de reconquistar as fronteiras políticas da discussão no mundo. Ou seja, não se faz nada sem os Estados Unidos darem a benção. Então pode, não pode, isso é ok, isso não é ok. É Então muito foi. difícil. Essa É, impulsividade vem dessa, vamos dizer assim, desse sentimento, dessa urgência que na minha cabeça ele tem, de retomar a posição de cabeceira da mesa na política internacional, que ao longo dos anos ele foi perdendo. Né? sim, sim. E que sedimenta toda a crença de superioridade, né? Assim, também. Porque a pessoa, quando, digamos assim, reconhecer uma derrota, fazer autocrítica, uma autocrítica, até parabenizar um adversário, trazendo até para o esporte, por exemplo, assim, no MMA você vê bastante, assim, as diferenças de, por exemplo, aquele lutador que não aceita a derrota de jeito nenhum e que vai terceirizar a culpa por tudo, e aquele outro que é super humilde, que vai enaltecer o adversário, que vai ter um discurso até não de ganhamos graças a mim, mas Verdade. que vai enaltecer a sua equipe, o seu técnico. Né? É um esporte individual, você entra ali no octógono, mas não é um esporte individual. É e não é, né? Na hora da luta você tá ali sozinho. Mas você percebe as diferenças de comportamento, né, dos lutadores. E tem aquele que ganha e fala, se compara a Deus, sei lá, acha que
que o outro é um nada e tal. Emociona, né? Emociona, emociona. É, e aí no jogo político é a mesma coisa, porque no final das contas são seres humanos, né? Muda a arena, mas são seres humanos que podem ter maior ou menor humildade, né? Maior ou menor crença da sua superioridade, maior ou menor crença de que as coisas podem ser resolvidas a partir de táticas agressivas ou a partir do diálogo, enfim. É, é, eu lembrei de uma dimensão da personalidade, do modelo de 5 fatores, que é o Big Five, que é a dimensão da amabilidade, né? E aí toda dimensão ela é distribuída, é, uma distribuição, né, populacional, onde uma pessoa mais à direita vai pontuar alto naquilo, mais à esquerda vai pontuar menos naquilo, né? Então, o oposto da amabilidade, a gente poderia dizer que é o antagonismo. A pessoa que pontua muito alto em amabilidade é aquela pessoa que vai evitar conflito, é aquela pessoa que é super empática, é aquela pessoa que é gentil, é doce, é, preza pela harmonia social. E a pessoa que pontua baixo em agradabilidade ou em amabilidade, ela não é cordata, ela é agressiva, ela é antagônica, ela não tem empatia pelo outro. Então, assim, não é ter a amabilidade ou não ter. Assim como na altura, por exemplo, né, onde, sei lá, o Matosinhos é bem mais alto do que eu, mas a gente mede a altura na mesma medida. Né, tá distribuído num espectro, na personalidade é a mesma coisa. Não é que a pessoa tem ou não a amabilidade. Se ela tem muito pouco, é porque ela está do lado esquerdo da distribuição. E aí eu lembrei um pouco disso, né? Trazendo aqui para psicologia. E eu não estou nem aqui querendo. Vou falar a mesma coisa que eu falei para competição e cooperação. Dizer que a amabilidade é sempre bom. Porque uma pessoa que pontue muito alto em amabilidade e que ceda o tempo inteiro, que seja gentil o tempo inteiro, que só pense nos outros, é uma pessoa que vai ser facilmente explorada, manipulada e que pode até, inclusive, no campo aqui da psicoterapia ou mesmo da psicologia social, desenvolver ressentimento porque está o tempo inteiro se negando, se anulando em Aí nome de vira submissão, né? Vira, Submissão, e não. vira submissão, exatamente. Então não se trata de dizer que amabilidade é bom e antagonismo é ruim, porque às vezes você também ser agressivo até para enfrentar alguém pode ser importante em determinados contextos, né? Mostrar firmeza numa negociação, etc, etc. Então nenhuma característica ela é sempre boa o tempo inteiro, depende de quando, como, onde, porquê, etc. Mas quando a gente fala de personalidade, a gente está falando aí de tendências ou características que são relativamente estáveis numa pessoa. Uhum. Né? A pessoa não é super amável um dia e não é no outro. Né? Quem tende a ser mais doce e gentil tende a ser mais doce e gentil de maneira geral. Né? Senão, a nossa personalidade não muda de um dia. Ela não é estática, tá? Mas é estável. Então, uma pessoa que adora conversar, que é extrovertida, ela vai tender a adorar conversar sempre. Claro que pode variar de acordo com o contexto, se tiver com um monte de desconhecidos falando de um assunto que ela não domina, ela ficar mais calada, etc. Então, também isso interage com o contexto, mas, né, a amabilidade, o oposto dela seria o antagonismo. E aí, trazendo para o nosso tema do Trump, né, da política, das negociações, das discussões políticas e dos conflitos políticos, né? Não existe relação sem conflito também. Até num casamento você pode ser apaixonado, amar a sua esposa, mas você vai ter conflitos. O conflito, toda relação, ela carrega consigo a semente do conflito, né? Até com as pessoas que a gente mais ama. Mas a gente pode diferenciar um casamento onde os conflitos sejam resolvidos com amores, uma escuta uh, sincera pelo que o outro lado quer dizer, mesmo que haja discordância, né? Mesmo que haja embates, e isso acontece sempre em toda relação, enfim, mas de relações conflituosas, onde um não escute o outro, relações tóxicas, relações onde possa haver violência doméstica, etc., né? Então não é que a gente está num mundo cor-de-rosa da paz e do amor, onde as nações não vão ter divergências, onde não haja corrupção em todas as nações, porque há, né? Há pessoas
mal intencionadas em todos os partidos, há pessoas bem intencionadas também. Enfim, então o conflito ele está aí. Os conflitos intergrupais eles estão aí. Isso faz parte, né, da psicologia humana, seja no âmbito relacional, seja no âmbito político macro. Agora, como é que esses conflitos são resolvidos? Como é que esses conflitos são discutidos? É, É, o Trump, para mim, ele tem resolvido, e aí entra a questão do conservadorismo, né? Porque, para mim, toda a pressão que o americano, o estadunidense, se for o mais correto, tem sofrido em relação à geopolítica é materializado na conduta do Trump, na medida em que é, o retorno dos Estados Unidos à sua posição de protagonismo político, né, na verdade, é como se fosse. É como se amarrasse todo esse discurso do Trump para uma questão conservadora. Olha, Make America Great Again, ou seja, é uma volta ao que sempre foi, né? É uma resistência à mudança, é um retorno à nossa posição, entre aspas, de direito, de que sempre nós fomos posicionados com isso, né? Então, eu acho que tudo, essa urgência dele, essa truculência, eu acho que essa impulsividade, esse senso de urgência de retomar o que era o passado, e esse fala muito antagonismo, né? esse antagonismo fala muito bem com o que o povo americano tem sentido na prática, porque quando a gente olha hoje a economia americana, nós olhamos a economia americana inflacionária, né? Inflação aí é, pendendo para 2, 3%, né? Coisa que não se via antes. Ataques frontais do Trump ao presidente do Banco Central, né? Forçando a redução dos juros, mesmo num cenário de inflação. Então, existe na minha cabeça, uma pressa em se concretizar um retorno ao passado, ou seja, a um passado de grandiosidade que os Estados Unidos teve no protagonismo político, associado isso à grandiosidade que existia na sociedade americana que se perdeu ao longo dos anos, né? Então hoje alguns dados importantes sobre a sociedade americana, o derretimento dos salários, né? Ou seja, o crescimento dos salários estagnados há muito tempo, empregos disponíveis mais na categoria de subemprego do que qualquer outra coisa, uma desigualdade crescente, né, em relação à renda. Então existe hoje um bode geral, né? Porque imagina você é um cara que mora nos Estados Unidos e você olha e fala assim, poxa, peraí, nós somos a potência militar do mundo, nós somos a moeda de negociação do mundo inteiro, nós temos um poder econômico e militar gigantesco, mas a nossa sociedade está ruindo. Então, a crise de 2008 lá, com as questões das hipotecas, deu um baque gigantesco no americano, né, que vamos refletir, né? O que é uma inflação hoje para o cidadão americano? Né? É uma privação de uma situação que nunca antes ele viu, que é a situação de consumo. A economia, 2/3 da economia americana é consumo, é sustentado pelo consumo, pela venda de produtos. E quando você tem um período longo onde os salários foram se deteriorando, aonde empresas foram terceirizando mão de obra para fora dos Estados Unidos, aumentando a concentração de renda e piorando as relações de trabalho, você tem onde a crise de 2008 quebra muita gente, fale muitas pessoas, né? Que antes conseguiam se financiar com juro praticamente zero que a economia americana tinha. Então isso é um paradoxo gigantesco. Então, e faz esse discurso de truculência, de urgência, de impulsividade de retomar o controle, a rédea do mundo, muito coerente para o americano. Então, assim, ó, peraí, a gente perdeu um pouco a rédea e olha como estamos. Não Sim. podemos mais ficar desse jeito, né? Então, o Trump é muito
ele está muito alinhado com esse senso de urgência, que também eu acho que, e essa impulsividade dele conversa muito com esse senso de urgência, né? Essas decisões acaloradas e tipo, eu soube hoje, mandei uma carta agora, não falei com ninguém, publiquei a carta, mandei um Twitter agora, postei agora na minha rede, dei uma declaração bombástica ali, achincalhei alguém do nada, sabe? Acho que isso muito vem dessa necessidade que ele tem também de demonstrar que ele também está com esse senso de urgência de mudança, né? E aí talvez essa impulsividade seja justificada para a sociedade americana, né? Na medida que eles olhem e falam assim, não, beleza, ele está agindo assim porque realmente a situação pede que isso seja assim, né? Tem até uma frase interessante que eu não vou saber a fonte, mas eu vou citar, mas vou deixar claro que não é minha, né? Que situações críticas requerem medidas urgentes. Ou seja, Sim. aqueles situações críticas necessitam de medidas urgentes. Ou seja, precisa ter uma pessoa lá disposta a fazer tudo possível para que seja retomada essa questão. Então, isso conversa muito com o discurso conservador, né? Incorporando esse papel do salvador da pátria, né? Isso aí, o Porque sebastianismo, né? É o é, sebastianismo revisitado, né? Só que não em Portugal, nos Estados Unidos, quem diria, né? é, Dom Sebastião seria o salvador. é porque na realidade a apresentação de uma proposta clara e mais simplista, uma solução É, imediata para algum problema, traz é, uma ilusão de segurança, né? Assim, à medida que uma das necessidades psicológicas fundamentais, nós temos necessidades fisiológicas e psicológicas, né? É, tem a necessidade de pertencimento, mas eu queria falar da necessidade de segurança. A gente precisa ter um mínimo, claro que as pessoas variam também no espectro, tem pessoas que são mais abertas a novas experiências, ao desconhecido e não se sentem tão ameaçadas pelo desconhecido, são mais é, neo, neofilista, poderia falar assim? talvez, acho Neofilista. que sim. E outras pessoas podem ser mais neofóbicas e se sentirem ameaçadas diante de uma novidade. Então, as pessoas variam na sua necessidade de segurança, mas de todo modo, o ser humano precisa se sentir seguro em alguma medida. E em situações onde é, haja muita instabilidade social, quando alguém vem com alguma proposta muito simples, mais assimilável, assim, esse discurso acaba sendo muito sedutor, né? E só que a Facilita o entendimento, facilita o entendimento. a Só que identificação, né? por isso que grandes líderes autoritários se tornam bastante sedutores em períodos, por exemplo, de instabilidade social e por aí vai. Porque a gente precisa ter pelo menos a ilusão de que há uma solução que possa ser colocada em prática em pouco tempo para a gente poder seguir, né, a vida. Só que a vida é bem mais complexa do que isso, né? É, pessoas que se situam nos extremos do espectro político, tanto à direita quanto à esquerda, tendem a se identificar mais com soluções simplistas. Eu li vários artigos sobre isso, até escrevi também sobre isso. Sejam as pessoas a favor da imigração ou contra, quando estão muito situadas nos extremos do espectro, tendem a achar que é muito fácil, por exemplo, abrir as fronteiras ou fechar as fronteiras, como se não houvesse toda uma cascata de efeitos colaterais, né? As coisas não são tão simples assim. Mas alguém poderia até dizer assim, mas por exemplo, fazendo alusão aí ao mote que você falou do Make America Great Again, alguém poderia falar, mas sendo presidente dos Estados Unidos, eu tenho que pensar nos interesses dos Estados Unidos mesmo. Sendo presidente da França, eu tenho que pensar nos interesses da França. Sendo presidente do Brasil, eu tenho que pensar nos interesses do Mas Brasil. E olha o isso é paradoxo. verdade. Isso é verdade. Assim como eu tenho a minha casa aqui, você tem a sua aí, né? Eu tô preocupado em pagar as minhas contas aqui, você está preocupado em pagar as suas aí. Se der uma Mas infiltração. tem um paradoxo nisso, porque o Trump deveria estar pensando nos Estados Unidos, é isso que você disse, né? Ou seja, eu estou Ah, cuidando da minha casa, preciso pensar na minha casa. mas eu Nesse queria só. cenário,
o tarifaço não faz sentido nenhum. Não faz, não. Só para concluir o meu raciocínio, Vai assim, lá. uma pessoa poderia falar, ah, vocês estão falando isso e tal, mas ele tem que defender os Estados Unidos. Para ele, os Estados Unidos é a nação mais importante do mundo, porque ele é o presidente dos Estados Unidos, assim como para mim, a minha casa aqui é a coisa mais importante, porque é a casa onde eu moro, é o meu lar, e eu que tenho que cuidar dela, não vou esperar que o Matosinhos venha aqui resolver uma infiltração quando houver uma infiltração aqui. E tudo bem, é isso mesmo. Agora, existe um paralelo que a gente pode fazer entre. Eu até pensei numa comparação assim, é, de uma autoestima saudável, né, trazendo para a psicologia. Você ter uma autoestima saudável, de você ter uma autoestima irrealista, uma autoestima megalomaníaca, que pode virar um narcisismo, né, uma coisa muito hipertrofiada, desconectada da realidade. Eu ter confiança na minha capacidade de executar uma tarefa, achar que eu possa ser boa no que eu faço, isso é positivo, né? A partir do momento em que eu, de fato, tenho um preparo, como no caso de um lutador de MMA, por exemplo, ele treinou, ele se preparou, ele estudou, ele tem uma vida se cuidando e ele se sente autoconfiante para a luta. Ok, isso é saudável, né? Agora, outra coisa é ele achar que ele é imbatível e achar que a derrota é algo que é impossível, porque se você entra numa luta, você tem um adversário que pode te derrotar. O fato de você ter uma autoconfiança sólida, acreditar na sua capacidade, ter uma ótima estima de si, isso é muito positivo. Né? O fato E de a você. convicção de não depender de ninguém, né? Porque ele É, demonstra isso a todo momento. Ele se exato, dispõe das pessoas que assessoram ele ou das nações que comercializam com ele uma facilidade absurda. Tipo, dá para citar o Elon Musk, que não durou nada no governo, já tomou um monte de canelada dele, sofreu com um monte de reveses ali das políticas que o Trump estabeleceu. A mesma coisa no comércio internacional, como aconteceu com o Canadá, como aconteceu com o México, como acontece agora com o Brasil. Né? Então, ele tem vamos dizer assim, essa hipertrofia, né? Essa autoconfiança hipertrofiada que talvez megalomaníaca. megalomaníaca, leva ele a essa sensação também de que no frigir dos ovos, no último caso, na pior das hipóteses, ele não precisa de ninguém. Né? Exatamente. Os Estados Unidos se bastam por eles próprios. Assim, e é muito incoerente isso quando você olha para a organização geopolítica e comercial do mundo hoje. Né? Não existe uma nação hoje autossuficiente, sabe, em toda a gama de produtos, serviços, tecnologia e etc. Não existe isso. Mas o Trump se comporta como se os Estados Unidos fosse uma dessas nações, ou a única talvez, que prescindisse desse tipo de auxílio, de ajuda e de venda. Ou seja, se para o projeto dele de Make America Great Again ele precisa que o Brasil se ajoelhe e venda os produtos 20% mais barato, sabe, ou que tem alguma outra política, ou que ceda aos arrobos dele em relação à nossa política, tudo bem, vamos fazer porque é os Estados Unidos, né? A gente precisa deles e eles não precisam da gente, né? Essa não é a realidade hoje do mundo. E voltando naquele seu assunto lá entre cooperação e competição, né? Óbvio que existe uma competição hoje no mundo, mas essa competição ela também tem seus limites. E o limite é Exatamente. isso, o limite é até onde você precisa do que o outro país tem e você não tem. No nosso Exatamente. caso, com os Estados Unidos é petróleo, café, suco de laranja e essa turma aí. Não, eu vou fazer vários paralelos com o esporte porque eu gosto mesmo, eu gosto de Boa. pensar com analogia. A competitividade, ela é boa, né? Como eu falei no início, ela extrai da gente o melhor. Se tem uma vaga para uma universidade e eu estou disputando com outras duas candidatas que eu acho que é, são muito boas e tal, eu vou estudar mais para me preparar mais, né, para que vençam melhor. Ou se tem o time de futebol tem 11 jogadores e o elenco do time tem 30 jogadores. É uma competitividade saudável. Você quer treinar com os melhores para você ir se desenvolvendo e brigar por uma vaga no time. Então isso é bom.
Agora, a partir do momento que o técnico toma uma decisão, escala um time e tal, você tem que respeitar o seu companheiro de equipe que foi escalado, né? Aceitar que o técnico optou pelo outro, né? Você não vai brigar, entrar numa egolatria e falar eu querer fazer o papel do técnico enquanto jogador, porque Aí a, né, a autoanálise é importante, né? Falar, olha, por que que não me escolheu, né? Onde eu ele pode tô. até discordar, ele pode até pensar, caramba, eu acho que eu jogo mais do que esse cara que foi escalado, né? Mas então eu vou treinar mais forte para tentar mostrar para ele. Então assim, a competitividade ela é saudável até um certo ponto. Se ela se tornar insalubre, pode até ser desagregadora, né? Começar a ficar um clima ruim na equipe, enfim, e você ter esse espírito coletivo é fundamental num esporte coletivo. É, E na política, a mesma coisa, né? Assim, então, para concluir o meu raciocínio, que eu estava falando da questão de eu penso no interesse da minha casa, você pensa no teu, né? Você não vai pagar a minha infiltração aqui. Se tiver, eu vou ter que resolver que é minha casa. Você tem. Agora, eu acho que mas uma coisa é eu você como. pensar nos interesses do seu país enquanto líder do seu país. Ok. Outra coisa é você achar que o seu país é superior aos outros e depreciar sistematicamente os outros, né? É, é, querer se relacionar de uma maneira na base da dominação barra submissão, né? Tem um conceito em psicologia social que é o da orientação de dominância social. Não sei se você já ouviu falar. Já. E tem a ver com a legitimação, né? Pessoas que pontuam alto na orientação de dominância social, elas tendem a ver, a ver certos grupos como superiores a outros. Então, a legitimar a exploração dos piores pelos melhores, entendeu? Então, é um tipo de modus operandi relacional onde você acha justificável a exploração ou esse tipo de coisa. Então, Ah, o fato de você amar o seu time, por exemplo, de futebol, não significa que você não vai reconhecer a vitória de um adversário se você for um torcedor apaixonado, porém não desequilibrado, digamos assim, ou uhum, fanático, né? Quando uhum. vai pro fanatismo, aí você não aceita a derrota, aí você acha que ganhar com gol roubado é legítimo, e aí no jogo político isso acaba se tornando algo muito ruim, porque a semente da discórdia é plantada e as relações passam a ser muito hostis entre os diferentes grupos políticos e sociais. E aí, quando as relações passam a ser hostis, você só pensa nos interesses, nos seus próprios interesses e E você abre um leque de possibilidades, né, que vão além daquelas regras estabelecidas. Quando você parte para essa questão aí de agressividade, né, acaba que você entra numa situação de famoso topa tudo para conseguir o seu objetivo. E aí, exato. para manter a sua metáfora futebolística aí do reparo do vazamento, né? Hoje a imagem que se tem dos Estados Unidos é que ele quer escalar o time do outro, né? E que, ó, eu vou escalar o seu time. E segundo, que você vai reparar o seu vazamento com a pessoa que eu indicar que eu quiser, do É, jeito que eu quiser. Senão, não vai fazer. Né? Então, assim, é muito complicado isso, porque você acaba é, invadindo o território de competição, né? E aí eu acho que você entra mais num território de dominação, que é muito diferente, né? Quando você está falando de competição, é o que você disse, né? Você seleciona pelo desempenho, pelo esforço, pela dedicação, pela, um conjunto de variáveis que depende do indivíduo, muitas vezes. Quando você fala de dominação, não. Né? É aquela é, história, é uma imposição. Né? exato. Não importa se você fez sua parte, se você se esforça, qual que é a sua história, qual é o seu caminho. Eu estou te impondo isso porque eu posso. Né? Essa é uma imagem que, para mim, é muito clara
na política americana hoje, assim, tipo, eu tô forçando isso, não é porque muitas vezes eu acho que isso é bom, eu tarifaço. Eu não tô colocando tarifa na importação porque eu acho que isso vai ser bom para mim, mas eu tô colocando porque eu posso colocar, porque eu Sim, posso ter essa variável na mesa, porque eu posso complicar a sua vida porque você não se submeteu, né? Então é difícil e é engraçado porque nesse momento de perda de protagonismo você olha para o Trump e isso explica muito, né? Como ele chegou lá, né? Ou seja, como ele virou presidente, como ele estava pela segunda vez como presidente, né? É porque realmente quando a gente olha quando a gente lembra do Biden, né? Cara, é complicado falar do Biden quando a gente olha para o Trump e a gente entende muito do fenômeno. O Biden não tinha energia para bancar uma incisivamente uma posição política dos Estados Unidos. sim. Né? Então, isso, na minha cabeça, isso mexeu muito, pode ter mexido muito com o imaginário americano também, de estar demonstrando uma posição de fraqueza, né? De estar ali, Sim. o líder da nação ser um símbolo de fraqueza, e não o contrário. Isso porque você olha para o Trump, é o oposto praticamente. Né? Interessante. É. É o oposto praticamente. Ele é o cara que é, é só truculência e força. Né? Não tem. Parece que saiu de um extremo para outro, né? Aquilo que você estava dizendo, né? Você saiu de uma posição de amabilidade, talvez em excesso, e É. veio para uma posição narcísica, talvez também em É. excesso. E antagonista, né? O tempo E inteiro em antagonista. embate, e você vê que é embate o tempo inteiro com tudo, né? É porque quando É, você vai pro extremo, para você voltar pro meio é mais difícil, parece, né? Porque é aquela história da simplificação do discurso e da solução, né? Se você tá numa situação de um extremo, a solução mais fácil é o outro extremo. Não, peraí, se eu sair daqui e vir exatamente. pra cá, né? Exatamente. É o que O costuma meio acontecer é o mesmo. que costuma acontecer. É o que É, aconteceu, né? Se você é. olhar, né? Comportamento humano cotidiano mesmo. Você vê que uma pessoa, às vezes, sei lá, sei lá, muito certinha, muito careta, muito travada, se um dia vai, sei lá, perde a linha e acaba fazendo indo para o outro Toma extremo. 2 tequilas a mais e se transforma em outra pessoa É. completamente oposto do que era antes. Exato, ou o contrário, a pessoa muito depravada, muito doidona, muito sei lá o quê, aí depois vira religiosa, encareta totalmente, né, se converte. Então, um extremo muitas vezes acaba fomentando o outro mesmo. É difícil pra gente também pensar no meio. Tem um livro que eu gosto muito que fala sobre felicidade, é de um economista. É, Eu acho que eu sei a felicidade construída. é a história do pêndulo, né? Aquela história É, do pêndulo é sensacional, porque é aquilo. O ideal é que você fique com um pêndulo equilibrado entre duas coisas. No livro dele, ele fala de prazer e propósito, né? Que a felicidade é exato, quando você consegue equilibrar prazer e propósito. É, exatamente. Isso se repete em várias áreas da psicologia, assim, eu vou mudar um pouco o assunto, mas eu acho que é um exemplo bom, que é sobre o luto, que é uma coisa que eu estudo bastante e é uma temática que me interessa muito, trabalho também como psicóloga, que é um modelo do processo dual do luto, onde você pendular entre, de um lado, a orientação para a perda, que é você falar da pessoa que você perdeu, você chorar, você elaborar o que aquela perda significa, isso é você muito viver o saudável. luto, né? Viver o luto. Você viver o luto, tanto é que tem autores que falam no trabalho de luto, isso é muito importante, mas ficar só nisso também não é saudável, chorando o tempo inteiro. Então tem a orientação para a perda, mas também a orientação para a restauração. Que aí você está vivendo aquele luto, mas você vai à academia, mas você vai à terapia, mas você vai ler um livro, você vai buscar de alguma maneira, mesmo que tomado por aquela dor, também se reconectar com a vida, aos poucos, Keep né. calm and moving on, né? É bem isso. Se você está o tempo inteiro só na restauração, que seria, um extremo um lado do pêndulo, não é legal, porque você entra numa espécie de negação da dor. Você pode até entrar num estado maníaco, sei lá. Mas por outro lado, se você tá só na dor o tempo inteiro, também não é, sabe. Então esse Porque é movimento meio isso também, né? Porque eu acho que aí você me ajuda aí, porque esse conceito extrapola um pouco a minha área de formação, mas
É, eu li uma vez que a depressão é muito relacionada a isso, né? Com um pensamento fixo, né? Numa coisa só, numa situação, assim. Como se fosse um tunelamento, né? Ou seja, você fica Exato. com uma ideia fixa ali, um pensamento fixo em alguma coisa, e aquilo acaba te limitando, né? É Qualquer meio nessa. polaridade, né? Qualquer É, polaridade, numa paixão também, qualquer tipo de unilateralidade boa. não é saudável, sabe? Não é saudável. Eu até estava pensando aqui, voltando para o Trump, a política, esse modo agressivo de se fazer política, né, e depreciando o outro. Eu falei de competição e cooperação, de amabilidade e antagonismo. Eu estava pensando também na confiança e na desconfiança. Né? No início a gente falou sobre economia e psicologia para fechar negócios, para selar um negócio. É importante você confiar no seu uh, parceiro de negócios, né? Quem vai comprar o seu apartamento ou de quem Interlocutor, né? o seu interlocutor, de quem você vai comprar o apartamento também e tal. Mas assim, só confiar não é bom, desconfiar é importante. Por outro lado, só desconfiar não é bom, confiar é importante. Né? Se a gente confiar em todo mundo o tempo inteiro, em todas as situações, a gente vai ser ludibriado, porque algumas pessoas são desonestas. E é importante a gente ter um pé atrás à medida que a gente. Nenhuma confiança nasce do nada, né? A confiança é algo que é construído. Você não pode confiar em alguém que você acabou de conhecer pelo simples fato de que a confiança, assim como a intimidade, requer todo um processo de aprofundamento da relação. Por outro lado, se você confia demais, não é bom. Agora, se você desconfia também de tudo e de todos e vive o jogo político na base da desconfiança e detectando ameaça em tudo, com uma visão muito bélica, né, das relações intergrupais, assim, você está semeando discórdia, né? Assim, e eu acho que a política do Trump e vindo para a psicologia, né, o comportamento dele acaba sendo muito pautado na desconfiança intergrupal e nessa competitividade exacerbada, quase como se a gente estivesse numa selva e tem que, é, é, Mas sabe? parece que ele perdeu. Para voltar, por exemplo, do pêndulo, né? Ele foi para um extremo e ficou lá. Né? O É, pêndulo dele não voltou, né? Não volta. E talvez. Porque a gente também. Eu vi você falando, eu fiquei pensando assim, daqui a pouco a gente vai cair na situação de propor uma facilidade para solucionar esses conflitos, que é o equilíbrio, né? A gente discute, 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 e no final, se a gente for resumir tudo, é a necessidade que a gente tem de ter equilíbrio nas coisas. Nem um extremo, nem outro. E esse equilíbrio é exatamente. difícil de se encontrar. É muito difícil da gente encontrar esse equilíbrio. E talvez o fiel Hum, da balança nessa história não esteja em nós, esteja no contexto. Talvez seja o contexto fiel da balança. Então, por que eu pensei nisso agora? Porque o Trump, em relação ao tarifaço para o Brasil, ele perdeu o fiel da balança, porque nós não temos nenhuma relação de desvantagem comercial dos Estados Unidos com o Brasil. É o contrário. Os Estados Unidos têm vantagem comercial em relação ao Brasil. Então, se ele olhasse o contexto, o fiel da balança era: olha, não preciso fazer nada com o Brasil, porque eu já tenho uma posição de vantagem comercial em relação a ele. Né? Então, pô, tá tudo certo. Se ele tivesse colocado o contexto da relação dentro da decisão que ele colocou sobre o tarifaço, estaria tudo certo. Ele não ia tarifar, porque ele não precisa, ele já tem a vantagem, ele já ganhou a negociação, vamos dizer assim, né? A negociação já é favorável para ele. No entanto, É como um peso quando pesado querer dar um soco num peso leve, né? Assim, sei lá. exatamente. E é exatamente isso. Tipo, ele já ganhou. Tipo, é tipo assim: o peso pesado deu um soco, o cara caiu e ele tentar bater no cara deitado. Não precisa, o cara já perdeu. Sim. Né? Mas a questão não é essa. A questão é que me parece que a decisão dele extrapolou o lado também econômico. Ou seja, ele tinha dois contextos. Ele não tinha um contexto. Ele tinha um contexto que era o contexto comercial, relacionado à relação comercial Brasil-Estados Unidos, onde ele tinha vantagem. Ou seja, ele não teria nenhum motivo. O fiel da balança, que é o contexto, não daria para ele nenhum motivo de retaliação. Mas ele tinha um outro contexto,
que esse é um contexto é mais difícil da gente identificar qual é, que talvez seja o interesse político. E aí esse interesse político não é captado no contexto econômico, a gente não consegue ver lá, né, esse interesse, porque economicamente está tudo certo, mas politicamente ele tem outro interesse. E é esse interesse que talvez no futuro será revelado de forma mais clara para a gente. Hoje a gente não sabe o que é, né? A gente não entende bem o que está acontecendo, qual que é a posição dele, qual que é a real, vamos dizer assim, qual que é o real objetivo dele com esse movimento político. Ele moveu uma peça no tabuleiro inesperada, né? E a gente não entendeu, porque o xadrez é sempre uma jogada na frente, né? Então o Trump posicionou uma peça e a gente hoje não enxerga na frente o que ele quer fazer com esse posicionamento. Então a gente está meio que sem contexto para julgar, né? Mas do ponto de vista comercial, a gente sabe que não é. Então, por que eu estou dizendo isso? Né? No nosso pêndulo, talvez o que vai dar equilíbrio vai ser o contexto. E quando a gente perde o contexto de vista, ou quando a gente tem um contexto, vamos dizer assim, subjacente, ou mais de um contexto, ou um interesse oculto, né? Talvez isso passa para a gente uma visão de destempero que a gente que não seria se a gente entendesse esse contexto. Não estou passando pano para ele não, tá? Porque pode parecer que eu estou aliviando a barra dele. Mas não, é um problema ele ter perdido o contexto, porque aí gerou toda essa grita, né? Ou seja, nenhuma razoabilidade em termos de política econômica. Ou seja, instrumento de pressão. Eu até falei isso recentemente numa postagem no Geek, que parece assim, nossa, os Estados Unidos colocou 50% da tarifa brasileira, caraca, a gente não vai conseguir mais exportar, mas peraí, você já parou para pensar por que os Estados Unidos importa produtos brasileiros? Porque ele precisa. Não é caridade. Então, assim, é muito controverso essa tarifa. Se você analisar que pô, ele importa porque ele precisa. E aí ele taxou. Como governo ele taxou, mas como comércio ele prejudicou não só o Brasil, mas também os Estados Unidos. Seja porque vai chegar mais caro se continuar importando, seja porque não vai chegar, porque devido ao preço não conseguiu fechar negócio. Então é muito complicado isso, né? É um paradoxo difícil de desvendar. Talvez no futuro esse contexto político seja revelado mais claramente, a gente consiga entender qual que era o real objetivo dessa confusão toda, né? Que a gente ainda não entendeu ainda. Enfim. Eu fico com uma pulga atrás da orelha, assim, trazendo para o lado psicológico, né, que é a minha praia, se realmente houve algum tipo de estratégia ou de um mínimo de racionalidade visando algum tipo de objetivo, ou se foi de fato um arrobo impensado, É só porque onde eu posso, né? Já que eu é, posso, eu faço. É a é, parada porque nonsense, né? É o nonsense é, total. eu tenho essa impressão, É. porque Eu não uma, descarto isso não, tá? Eu não é, descarto não. uma característica que anda de mãos dadas com a questão das ideias de grandiosidade, de senso de superioridade, né? Crença de superioridade intergrupal, antagonismo, tudo isso que a gente falou ao longo desse episódio, e, e até a depreciação dos outros, né? A legitimação da dominância, etc, 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 é a hipersensibilidade a críticas. A dificuldade em se reconhecer os próprios erros, em se fazer análises ponderadas onde haja uma bilateralidade, digamos assim, sei lá, uma bilateralidade na argumentação. Não é só assim, a psicologia é boa, a economia é ruim, ou o garagem psi é bom e o Geekonomics é ruim. Não, não. O Geekonomics é bom por isso, isso, isso e isso. O garagem é bom por isso, isso e isso. Mas o garagem pode melhorar olhando para o geek, fazendo isso, isso e isso. O geek pode melhorar olhando para o garagem. Ter um olhar crítico também em relação a si mesmo, analisando não somente o que você tem de bom, mas também o que você tem de ruim. E aí, na psicologia, a gente fala de argumentação bilateral. Né? Quando é unilateral, o outro é o vilão
eu sou certinho e ponto final. É maniqueísta, né? Então, nesse pacote de características psicológicas que se agrupam, que se correlacionam, entra a hipersensibilidade à crítica e porque esse senso inflado da sua própria importância também acaba sendo muito frágil, muito facilmente ferido. Né? O que é diferente de uma autoestima sólida, onde você pode ouvir uma crítica até e levar aquilo bem, porque você está consciente de que você é bom naquilo, mas de que você não é perfeito, que você vai estar sempre melhorando, etc, etc. E aí o que acontece? Quando há esse padrão de comportamento, normalmente quando algo acontece que desagrada a pessoa, ela é reativa, entende? Então ela Ela faz. explode, né? Ela explode. É. Você Agora, aponta uma coisa assim, Matosinhos, eu gostei muito do teu episódio, mas eu acho que naquela parte você poderia ter dito isso, ou você esqueceu de mencionar aquilo e tal. Se você é uma pessoa segura de si e aberta, você vai levar aquilo. Claro que também tem críticas que são destrutivas e que a gente pode não ouvir, tá, gente? Assim, eu não tô dizendo que toda crítica é igualmente válida. Mas, geralmente, a pessoa com essa ideia muito grandiosa de si mesma, ela tende a ser muito reativa quando algo ameaça isso. E aí ela age por arroubos, né? Então eu não sei talvez até o que ponto isso tenha sido pensado ou se foi quase que um chilique. Tipo um, o Chilique é muito um, bom. tipo um chilique até infantil, como crianças Aham, fazem, né? aham. Uma E pirraça. mas um chilique macro, né? Que de autoafirmação do seu próprio poder, né? E que vai gerar um. Talvez falte ao Trump um assessor que fique soprando no ouvidinho dele, memento mori, lembra dessa? Sim, Olha, você é mortal, né? Acontecia, tem uma questão dessa na Roma Antiga, né? Que o imperador sempre tinha o nome não é vassalo não, mas sempre tinha um criado que nas entradas, entradas do imperador em Roma, aquela história toda, sempre ficava soprando no ouvido dele: olha, memento mori, ou seja, você é humano, você é mortal, né? Você é exato, mortal. Talvez exato, falta o Trump esse reconhecimento, né? Porque toda essa postura dele que ele demonstra de não precisar de ninguém, de ser autossuficiente, de fazer, né, de centralização, né? Ele é uma pessoa centralizadora, né? As totalmente. decisões dele, ele que aparece no governo, você não, tirando aquela menina lourinha lá que é assessora de comunicação, o Trump é só ele, mas E ninguém aparece a no governo dele. incapacidade de reconhecer os próprios erros ou de fazer uma Exatamente. autocrítica, né? Isso Então, aí. acho até que a gente pode concluir, porque assim, eu achei Eu muito bom acho. essa história do Memento Mori. É isso, é É isso. isso, No final das contas é isso. Nós todos somos interdependentes, né? Nós todos somos Você interconectados. vai passar também, né? Você vai passar o Você seu vai passar. período. E claro que o presidente americano tem que pensar nos interesses dos Estados Unidos, assim como o presidente do Japão tem que pensar nos interesses do Japão. E eu vou pensar nos meus interesses, você vai pensar no seu. Mas, pô, a cooperação e. Será que nós não temos nenhum interesse em comum? Exatamente, a cooperação e também Zero. os pontos de convergência e também a própria harmonia social, né? Sem cair num romantismo fajuto, assim. Olha, isso dá um gancho para a polarização política brasileira e, e pelo mundo muito boa entre direita e esquerda também, essa reflexão aí que você fez de que, olha, será que a gente realmente não tem nada em comum, nenhum ponto de equilíbrio na relação, né? Ou seja, é sempre revanchismo, é sempre ou eu ou você, é a questão binária, né? É, Exato. é sempre essa dicotomia, ou seja, não tem nada no meio, só tem extremo, né? O meio não tem nada, só tem os extremos. Isso dá Pois um é. gancho para essa discussão também, né? Pois é, e é fundamental que a gente sempre se lembre disso, né? Que nós somos mortais e que reconhecer os méritos de um adversário, de um oponente, isso é sinal de força, não é sinal de fraqueza, né? Fazer uma autocrítica também
e poder falar abertamente das próprias falhas, isso é sinal de força, não é sinal de fraqueza, né. É. Então, acho que a gente pode concluir. Mas isso concordo. Daqui a pouco a gente fica aqui 2 horas se deixar, né? A conversa é boa, Então é mas. isso, foi um grande prazer trocar essa ideia contigo e Opa, faremos outros. combinadíssimo. Mais uma vez, obrigado pelo convite, Sally. Como eu disse, é um prazer estar aqui. Excelente tema. Eu acho que a gente fica com essa história aí talvez do Memento Mori do Trump. Vamos tentar recomendar isso para ele. Não que ele vai escutar, mas tudo bem. É, Mas eu acho que é um bom fechamento. E é isso. Vamos acompanhar os próximos capítulos dessa novela. desdobramentos. E a gente volta aqui quem sabe mais para frente voltamos aqui e rediscutimos esse mesmo tema com outra visão, né? Com passado mais um pouco o tempo e os novos acontecimentos. Muito bom. É isso. Valeu, Um galera. abraço. Um beijo. Valeu, turma. Valeu. Tchau. Fechar a garagem. Tchau. Fechou.